O que você faria se seu marido lhe desse um tapa no hospital enquanto carregava o filho? E a amante dele risse. Isto não é apenas traição. É sobre poder, justiça e a vingança de um pai. Fique comigo. Curta, compartilhe e inscreva-se. Você não vai esquecer esta história. O corredor do hospital cheirava a antisséptico. Mas por baixo do cheiro estéril, brilho das luzes fluorescentes, a cena que se desenrolou era tudo menos limpa. Era crua, brutal e inesquecível. Um milionário em um terno Armani estava no posto de enfermagem, com o maxilar tenso, a voz subindo. Com arrogância. Sua esposa grávida, em um vestido de hospital claro, estava a poucos metros. Longe, uma mão apoiada protetoramente em sua barriga. Ela parecia frágil, vulnerável, uma mulher que deveria ter sido protegida do perigo. Em vez disso, ela estava prestes a ser humilhada de uma forma que mancharia qualquer alma que a testemunhasse. Pare de fazer cena, Evelyn. Ele latiu, suas palavras afiadas o suficiente para cortar o zumbido silencioso da enfermaria. Você já me envergonhou o suficiente. Seus lábios tremeram. Evelyn Grant, 28 anos. Estava grávida de 7 meses. Ela veio aqui para um check-up de rotina, um momento que deveria ter sido repleto de alegria, esperança. Em vez disso, seu mundo estava desmoronando. Seu marido, Richard Grant, um milionário magnata do mercado imobiliário conhecido por sua fria ambição, chegou não para confortá-la, mas para exibir sua traição. E ao lado dele, vestida com saltos de grife e com um sorriso irônico, estava Cassandra Moore, sua amante. A visão por si só foi devastadora, mas o que aconteceu em seguida transformou suspiros silenciosos em horrorizados. Silêncio. Evelyn sussurrou. Richard, por favor, não aqui. Agora não. Richard. Olhos se estreitaram, seu orgulho ferido pelo apelo dela. Então, em um movimento tão chocante que as enfermeiras congelaram no meio do passo, e um segurança. O queixo do guarda caiu. Ele levantou a mão e deu um tapa no rosto da esposa grávida. O som ecoou pela corredor estéril como um tiro. Evelyn cambaleou para trás, a mão voando para o rosto, os olhos arregalados de descrença. O riso de Cassandra soou baixo e cruel. Oh, Richard, ela é tão dramática. Ela ronronava como se a humilhação de uma mulher grávida não passasse de um teatro para sua diversão. Testemunha, pacientes em cadeiras de rodas, médicos carregando pranchetas, famílias esperando por seus entes queridos, sentados em choque. Silêncio. Ninguém esperava que um milionário batesse na própria esposa, especialmente em um hospital, especialmente quando ela estava grávida dele. Não foi apenas um tapa. Foi uma declaração de poder, uma declaração de que ele pensava que o dinheiro e o status o colocavam acima da moralidade, acima da compaixão, acima. Consequências. Mas Richard mal sabia que esse momento de arrogância desencadearia uma cadeia. Uma reação que destruiria tudo o que ele havia construído. Porque Evelyn não estava sozinha. Ela não era apenas uma esposa grávida. Ela era filha de Charles Grant, um dos CEOs mais temidos e respeitados do mundo corporativo. Um homem cuja influência se estendeu por tribunais, salas de reuniões e governos. E quando Charles descobriu como sua filha tinha sido tratado, nenhuma quantidade de riqueza ou arrogância de Richard o salvaria. Agora, porém, Evelyn estava tremendo naquele corredor do hospital, com lágrimas ameaçando cair. Sua bochecha queimava do tapa, mas a dor maior estava em seu peito. A traição, a humilhação, o conhecimento de que o homem, ela que outrora confiara seu coração, escolhera quebrá-lo em público. Richard, ela sussurrou novamente, com a voz trêmula. Como pôde? Ele zombou. Você é fraca, Evelyn. Sempre foi. Talvez agora. Você aprenderá seu lugar. Cassandra se aproximou, seu perfume arranhando o ar estéril, e sussurrou alto. O suficiente para Evelyn ouvir. Não se preocupe, querida. Eu vou cuidar bem dele enquanto você se concentra naquele bebê. Se ele ao menos quer. Sua risada era como pregos em vidro. Os espectadores se remexeram desconfortavelmente, alguns sussurrando, outros
gravando discretamente em seus celulares. O escândalo tinha um jeito de se espalhar mais rápido que o fogo. E Richard já tinha acendido a faísca. Ele não se importava. Em sua mente, Evelyn era impotente. O que poderia? Mulher grávida faz contra um milionário que controlava arranha-céus e falava a linguagem dos contratos e do dinheiro? Wise. Richard subestimou a única verdade que o levaria à ruína. A linhagem de Evelyn. Ela deixaria isso para trás. Hospital abalada? Sim, mas não quebrada. Atrás dela estava um pai cujo amor era tão feroz quanto sua influência. E uma vez que Charles Grant descobriu que sua filha havia sido esbofeteada publicamente enquanto carregando seu neto, o império de Richard Grant enfrentaria um acerto de contas tão completo, tão implacável, que seria fazer o tapa parecer um sussurro em comparação. As testemunhas no hospital ainda não sabiam, mas tinha acabado de ver o ato de abertura de um escândalo que explodiria nas manchetes, destruiria reputações e acabaria com a humilhação judicial de um homem que se considerava intocável. E Evelyn, a mulher que havia sido atingida, diante de estranhos, se levantaria novamente, não apenas como uma esposa traída, mas como mãe, filha, finalmente, como a mulher que se manteve firme enquanto seu marido milionário virava pó. O que ninguém esperava, nem mesmo a própria Evelyn, era a rapidez com que a situação mudaria. Antes do tapa, antes da vergonha que ecoava pelo corredor do hospital, Evelyn Grant um dia acreditou no amor. Ela não nasceu na pobreza. Mas ela também não foi criada no luxo. Ela viveu no equilíbrio tranquilo entre o conforto modesto e o privilégio oculto. Filha de Charles Grant, CEO da Grant Global Industries, um nome que teve peso em todos os continentes. Mas Evelyn nunca ostentou a riqueza de seu pai. Desde jovem, ela ansiava por viver como uma garota comum, por experimentar amizades, romance e ambições profissionais sem que seu sobrenome ofuscasse tudo. Aos 28 anos, Evelyn construiu uma vida simples, mas gratificante. Ela trabalhou como editora de literatura infantil em uma empresa de médio porte. Editora em Boston. Ela adorava histórias, aquelas que faziam as crianças rirem, que enchiam seus sonhos de coragem e esperança. Em seu pequeno escritório repleto de ilustrações coloridas e pilhas de manuscritos, Evelyn encontrou alegria em nutrir as vozes de jovens autores. Seus colegas de trabalho a conheciam como gentil, humilde e infinitamente paciente. O tipo de mulher que se lembrava de aniversários e trazia biscoitos caseiros quando cumpriam prazos. Mas por trás de seu calor, Evelyn carregava uma vulnerabilidade silenciosa. Sua mãe havia morrido quando ela tinha apenas 14 anos, deixando-a com um pai que a amava intensamente, mas muitas vezes expressava isso de forma severa e profissional. Maneiras. Charles Grant era um homem de presença imponente, um estrategista que poderia esmagar rivais corporativos com uma manobra única na sala de reuniões. Mas em casa, ele era desajeitado com ternura. Ele nem sempre sabia como confortar um adolescente em luto. Então Evelyn cresceu aprendendo a se consolar, apoiando-se em livros, em histórias onde as mulheres encontravam força em seus momentos mais sombrios. Ela sonhava em construir uma família onde o amor era abundante e gentil, do tipo que ela sentiu falta depois da morte da mãe. E quando Richard Grant entrou sua vida, ela pensou que seu sonho havia se tornado realidade. Richard era bonito, magnético e determinado. Ele não tinha parentesco com a família dela, apesar de compartilharem o mesmo sobrenome. Foi coincidência ou talvez destino. Ele vinha de origens modestas e se comportava como um homem que havia conquistado o sucesso com suas próprias mãos. Evelyn o conheceu em um evento de caridade organizado por sua editora. Ele tinha acabado de fechar um grande negócio imobiliário, e a confiança enchia cada canto da sala. Quando seus olhos pousaram nela, ele não viu a filha do CEO. Ele viu Evelyn, a elegante editora, num modesto vestido azul marinho, bebendo água com gás com dignidade silenciosa. Ele a curou com charme e persistência. Flores entregues em seu escritório. Ligações telefônicas tarde da noite onde ele perguntou sobre seus livros favoritos de infância.
passeios ao longo do rio Charles, onde ele prometeu a ela uma vida cheia de risos, aventura e segurança. Pela primeira vez, Evelyn se sentiu verdadeiramente vista. Não como filha de Charles Grant, mas como ela mesma. Ela ignorou os fracos avisos sussurrados por amigos que encontraram Richard. Ambição um pouco exagerada, charme um pouco ensaiado demais. Amor, pensou ela, exigiu fé. Em um ano, eles se casaram. O casamento foi elegante, mas nada extravagante. A pedido de Evelyn, ela queria intimidade, não espetáculo. Richard sorriu para ela naquele dia com o que parecia pura devoção, colocando um anel em seu dedo com tremor. Mas Evelyn acreditava de todo o coração que havia escolhido um homem que a amava pelo que ela era, não pelo que seu sobrenome poderia oferecer. Os primeiros anos de casamento foram bastante felizes. Evelyn decorou a casa deles, com cores suaves e flores frescas, cozinhando jantares de domingo e escrevendo bilhetes de agradecimento à mão. Richard se jogou para expandir seu império imobiliário, e Evelyn o aplaudiu, orgulhosa de sua iniciativa. Quando ela descobriu que estava grávida, sua alegria transbordava. Ela imaginou canções de ninar, histórias de ninar, um quarto de bebê cheio de luz. Ela imaginou Richard como um pai dedicado, embalando seu bebê com ternura. Mas lentamente, as rachaduras começaram a aparecer. A ambição de Richard se transformou em arrogância. Suas viagens de negócios ficaram mais longas, seu temperamento mais curto. Ele criticou o pequeno salário de Evelyn, lembrando-a de que ele era o verdadeiro provedor. Ele começou a cercar, conviver com colegas chamativos e conhecidos glamourosos, descartando o estilo de vida simples de Evelyn como entediante. Ela ignorou, convencido de que o estresse o havia deixado frio, que quando o bebê nascesse, seu coração amoleceria. Mesmo assim, Evelyn se portava com uma força silenciosa. Mesmo em sua vulnerabilidade, náuseas, pés inchados, noites agitadas, ela se recusou a abrir mão do sonho de um lar amoroso. Ela continuou trabalhando na editora durante sua gravidez, editando manuscritos entre as consultas médicas, escondendo a crescente solidão por trás de sorrisos educados. Para ela, colegas, ela estava radiante. Para si mesma, ela estava se segurando por fios de esperança. Sua única âncora era a criança dentro dela. Ela sussurrava para sua barriga à noite, prometendo proteção, prometendo amor. Não importa o que acontecesse. Nós ficaremos bem. Ela murmurava no escuro. A mamãe está aqui. O vovô está aqui. Vocês nunca estarão sozinhos. O tapa no hospital destruiu essas ilusões, mas não apagou quem Evelyn era em sua essência. Uma mulher de graça, coragem e resiliência silenciosa. Ela não era apenas a esposa humilhada do milionário. Ela era filha de força, uma mãe em espera e uma mulher que descobriria que o poder que ela pensava que lhe faltava estava dentro. Ela o tempo todo. Richard pensou que ela era fraca porque chorava baixinho em vez de gritar, porque ela perdoava em vez de condenando. Mas Richard cometeu o erro fatal. Ele confundiu gentileza com impotência. Ele esqueceu que até as vozes mais suaves podem rugir quando seus filhos são ameaçados. E Evelyn, a mulher trêmula no corredor do hospital, logo se encontraria no centro de uma tempestade que a abalaria. Tribunais e empresas. Porque quando seu pai, Charles, soube o que tinha acontecido, Evelyn iria não estar mais sozinha. Ela ainda não sabia, mas o tapa que a quebrou. Coração se tornaria a centelha que acendeu sua ascensão. E o mundo estava prestes a descobrir que Evelyn Grant não era uma mulher a ser descartada. E enquanto Richard sorria naquela noite, convencido de que a havia humilhado e a deixado em silêncio, a verdade já estava se voltando contra ele. A história de Evelyn Grant não se desenrolou na privacidade silenciosa de lugares escondidos. Aconteceu sob luzes tão fortes que revelou cada rachadura na superfície brilhante da vida de seu marido. O primeiro cenário, os corredores estéreis de Center. O Hospital Augustine tornou-se o palco do tapa que repercutiria em todos os cantos do mundo. O hospital em si era o lugar de cura.
Paredes brancas forradas com fotografias emolduradas de recém-nascidos sorridentes, pisos polidos até ao chão. Brilho reflexivo, o ar zumbindo com o ritmo constante das máquinas e conversas abafadas. Para Evelyn, sempre pareceu um porto seguro. Cada visita pré-natal era um lembrete de que seu filho estava crescendo forte, que apesar seus problemas em casa, havia vida, esperança e promessa pela frente. As enfermeiras sabiam, chamando-a pelo nome, oferecendo sorrisos calorosos e um encorajamento gentil. A sala de espera estava cheia de gestantes, trocando olhares silenciosos de compreensão, a linguagem universal da maternidade. Mas no dia em que Richard entrou com Cassandra ao seu lado, o hospital perdeu a paz. A afiada, o som de sua voz, a arrogância que transbordava de suas palavras, quebrou a calma como vidro quebrando em uma igreja. Seu tapa transformou a maternidade em uma cena de crime de humilhação testemunhada por estranhos que nunca esqueceriam o ocorrido. Crueldade de um milionário agredindo sua esposa grávida. Alguns sacaram seus celulares gravando a cena. Seus câmeras capturaram não apenas o tapa, mas também o sorriso de Cassandra e o tremor de Evelyn. Essa filmagem, embora Evelyn não sabia disso na época, se tornaria evidência, prova de que o orgulho de Richard o havia empurrado para a violência pública. Se espalharia por meio de sussurros, mídias sociais, e finalmente, para o tribunal, onde os ecos daquele hospital corredor reverberaria com força devastadora. Após o caos do hospital, Evelyn voltou para a propriedade de seu pai. A casa da família Grant não era simplesmente uma residência. Era uma fortaleza de riqueza e legado. Uma mansão imponente no arredores de Boston, cercada por jardins extensos e portões de ferro bruto. Construída no início dos anos 1900, sua estrutura de pedra. A fachada carregava o peso de gerações, enquanto seus interiores misturavam a elegância do velho mundo com o poder moderno. Charles Grant escolheu a propriedade como seu santuário, mas ela também serviu como o coração de seu império. No pátio de madeira, biblioteca, acordos foram negociados que mudaram as indústrias. No refeitório de mármore, presidentes, CEOs e dignitários jantaram sob lustres de cristal. Para quem estava de fora, era intimidante. Para Evelyn, era agridoce. Era onde o amor de seu pai sempre foi mais dever do que afeição. No entanto, quando ela retornou após o incidente no hospital, machucada e manchada, apenas proteção, mas um senso renovado de quem ela era. A influência de seu pai não estava mais distante. Era uma força pronta para defendê-la. E Richard, arrogante o suficiente para agredi-la em público, não tinha ideia das paredes que estava prestes a colidir com. Mas o cenário final e talvez mais dramático da jornada de Evelyn foi o tribunal. O edifício da Suprema Corte de Massachusetts, com suas colunas imponentes e ar solene, tornou-se a arena onde o império de Ricardo ruiria. O próprio edifício carregava gravidade, um lugar onde a justiça não era disfarçada. Ternos de grife, mas em trajes de autoridade. Os pisos de mármore ecoavam com os passos de advogados, escriturários e testemunhas. Os bancos de madeira abrigavam espectadores ávidos por escândalos, repórteres rabiscando notas e cidadãos comuns. Curioso para ver um milionário enfrentar a responsabilidade. Dentro do tribunal havia sua própria atmosfera de poder, o banco elevado onde o juiz presidia, as longas mesas onde os advogados preparavam suas armas de palavras, o júri esperando por homens e mulheres comuns. Pesar a queda extraordinária de um homem que se considerava intocável. E na primeira fila, sentado em silêncio com ela, mãos cruzadas sobre a barriga grávida, estava Evelyn, uma foto de Grace sob incêndio. As imagens do hospital foram exibidas nas telas para o júri. O som do tapa ecoou pelo silêncio. Tribunal, seguido pelo riso de Cassandra. Suspiros encheram a sala. Os advogados de Richard tentaram minimizar o ocorrido, chamando-o de um gesto mal compreendido, mas a imagem era inegável. O júri não viu o mal-entendido. Eles viram crueldade. Eles viam arrogância. Eles viam um homem que havia esquecido que o dinheiro não apagava a vergonha. A própria Cassandra compareceu ao tribunal,
seu sorriso substituído por uma inquietação nervosa diante das perguntas ásperas da equipe jurídica de Charles Grant. Ela tentou retratar Evelyn como fraca, dramática e indigna de Richard. Mas o tribunal não era um hospital. Corredor. Aqui. A verdade importava, e a verdade era que Cassandra era uma amante. Que riu da humilhação de uma mulher grávida, representando um símbolo da traição de Ricardo. A propriedade também encontrou seu lugar no julgamento. Documentos foram revelados mostrando que Richard tentou alavancar Evelyn. Conexão com o império de seu pai, conspirando para garantir contratos e negócios privilegiados. Seu casamento com Evelyn não tinha. Não se tratava de amor, mas sim de proximidade com o poder. O júri descobriu que o que Richard considerava fraqueza era, na verdade, a força de Evelyn. Sua escolha de viver com simplicidade, amar sinceramente. Acreditam nas pessoas, apesar de suas falhas. Cada ambiente, o hospital, a propriedade, o tribunal, dois juntos como capítulos de um romance. O hospital revelou crueldade. O espólio revelou a força por trás de Evelyn. E o tribunal revelou o acerto de contas. Richard entrou no hospital sem ter Augustine acreditando que estava no controle. Ele entrou na vida de Evelyn, acreditando. Ela estava impotente. Ele entrou no tribunal acreditando que seu dinheiro e seus advogados o protegeriam. O Ascada. Lugar o despojou de outra camada de seu falso poder até que apenas a verdade permanecesse. Um homem que deu um tapa em sua mulher grávida. Esposa e perdeu tudo por causa disso. Evelyn, que antes tremia no corredor do hospital, agora se mantinha mais ereta a cada sessão. Na propriedade, ela encontrou o apoio do pai. No tribunal, ela encontrou sua própria voz. E quando o gavou finalmente, impressionado, não foi apenas Richard que foi julgado. Foi a arrogância de todos os homens que alguma vez acreditaram que o amor poderia ser usado, que as mulheres podem ser quebradas, que a maternidade é uma fraqueza. Os cenários desta história não eram apenas cenários. Eles próprios eram personagens, testemunhas de crueldade, força e justiça. E em suas corredores, Evelyn se transformou de vítima em vencedora. O que Richard não percebeu enquanto estava sentado suando naquele tribunal foi que seu castigo estava apenas começando. Toda história de traição tem seus vilões. E na vida de Evelyn Grant, eles vieram na forma de duas pessoas. Seu marido, Richard, e sua amante, Cassandra. Eles não eram apenas antagonistas. Em sua história pessoal, eles eram a personificação da arrogância e da crueldade. 2. Figuras tão envolvidas em seus próprios desejos que acreditavam que poderiam humilhá-las sem consequências. Mas a arrogância sempre vem antes de uma queda. E tanto Richard quanto Cassandra estavam caminhando com os olhos vendados em direção aos seus destruição. Richard Grant passou a vida inteira lutando para sair da obscuridade. Nascido em uma família de classe média em Providence, ele carregava um peso no ombro do tamanho de um arranha-céu. Ele odiava ser ignorado. Ele desprezava ser comum. Enquanto outros, as crianças se contentavam com jogos de fim de semana e piqueniques em família, Richard passou a adolescência estudando administração, revistas e copiando os maneirismos dos titãs de Wall Street que via na TV. Para ele, o sucesso não era uma questão de paixão ou contribuição. Era uma questão de poder, controle e reconhecimento. Quando ele, ao entrar na idade adulta, Richard dominava a arte de fingir. Ele conseguia encantar uma sala de reuniões, bajular investidores e projetar uma imagem de brilhantismo. Mas, por baixo desse verniz, ele era um homem consumido pela insegurança. Seu negócio imobiliário. Os negócios eram arriscados, suas dívidas aumentavam e sua imagem era mais frágil do que qualquer um imaginava. Quando se casou com Evelyn, ele não viu uma mulher. Ele viu uma oportunidade. Para ele, ela era um troféu. Linda, gentil e, o mais importante, a filha de Charles Grant. Richard acreditava ter garantido não apenas uma esposa, mas também um assento permanente à mesa de poder. No início, ele desempenhou bem o papel. Marido amoroso, parceiro dedicado. Mas o ato não poderia durar muito tempo.
No momento em que a simplicidade e a vida tranquila de Evelyn não mais atendiam à sua fome de prestígio, ele ficou inquieto. Ele ansiava por mais do que seu apoio gentil. Ele ansiava admiração, luxúria e validação de pessoas que refletiam sua própria fome. Entra Cassandra Moore. Cassandra tinha 26 anos, era ambiciosa e deslumbrante de uma forma que chamou a atenção no segundo em que entrou em uma sala. Ela trabalhava como planejadora de eventos de luxo, misturando-se com os ricos. Poderosa, sempre buscando o próximo passo na escala social. Para ela, Richard não era apenas um amante, ele era um bilhete. Ela via a arrogância dele não como uma falha, mas como uma ferramenta que ela podia manipular. Onde Evelyn ofereceu silêncio, amor, Cassandra ofereceu adoração alimentada pelo cálculo. Ela riu das piadas cruéis de Richard, acariciou seu ego e alimentou sua crença de que merecia mais do que tinha. Ela também desprezava Evelyn. Para Cassandra, Evelyn era tudo o que ela não era. Refinada, respeitada e legalmente casada com o homem que Cassandra queria reivindicar. Cassandra zombou da modéstia de Evelyn. Moda, zombando de suas roupas de maternidade como se gravidez fosse uma fraqueza. Ela sussurrou veneno no ouvido de Richard, convencendo-o de que Evelyn o estava segurando, que ele precisava fazer um upgrade para um parceiro que correspondia à sua ambição. A beleza de Cassandra era uma máscara para o seu veneno, e ela a usava com orgulho. Juntos, Richard e Cassandra se tornaram um espetáculo de descaramento. Eles ostentavam seu relacionamento em público. Festas, confiantes de que a natureza tranquila de Evelyn significava que ela suportaria em silêncio. Eles a subestimaram completamente. Richard disse a si mesmo que Evelyn estava fraca demais para revidar, também dependente de seu dinheiro, com muito medo de ir embora. Cassandra acreditava que Evelyn acabaria desaparecendo em segundo plano, uma esposa esquecida substituída por uma amante mais brilhante e barulhenta. Mas o tapa no hospital foi o erro fatal deles. Não foi só violência, foi exposição. Pela primeira vez, a arrogância deles foi em plena exibição, capturado não apenas pelos olhos horrorizados das testemunhas, mas também em vídeo. E aquele tapa revelou o cerne de quem Richard realmente era. Um homem tão desesperado por controle que preferia bater na esposa grávida, enfrentar suas próprias inseguranças. Cassandra, ao seu lado, riu da dor de Evelyn. Esse riso se tornou sua, desfazendo, no tribunal da opinião pública. Sua crueldade era pior que a violência de Ricardo. As pessoas podiam pelo menos imaginar. A raiva nublava o julgamento. Mas o riso diante do sofrimento de uma mulher grávida, era imperdoável. Da noite para o dia, Cassandra se transformou de amante glamourosa em vilã pública. Seu nome era sussurrado com desgosto em galas de caridade e eventos corporativos. Richard, por sua vez, mergulhou ainda mais na arrogância. Quando Evelyn partiu para sua propriedade do pai, Richard zombou, convencido de que ela voltaria rastejando. Ele se gabou para seus colegas que Charles Grant não ousaria contrariá-lo, pois negócios eram negócios e drama pessoal era irrelevante. Ele subestimou Charles, pela forma como subestimou Evelyn, cego à tempestade que se formava contra ele. Por dentro, porém, Richard estava desmoronando. Seu império imobiliário era mais frágil do que ele admitia. Negócios estavam fracassando. Os investidores estavam cautelosos e sussurros de falência o seguiam como sombras. Em vez de consertar seu casamento, em vez de buscar perdão, ele redobrou a crueldade. Ele exibiu Cassandra em público, convencido de que a bravata podia encobrir a fraqueza. Mas cada passo o aproximava da ruína. Cassandra também começou a ver rachaduras em seu bilhete dourado. O tribunal forçou para ela encarar a realidade da qual ela havia ridicularizado. Interrogada pelos advogados de Charles Grant, ela gaguejou sob pressão. Suas mentiras se desfazendo tão rápido quanto o império de Ricardo. A mulher que antes entrava em salas com confiança agora se sentava em o banco das testemunhas, suando sob o peso de sua própria arrogância. Eles pensaram que Evelyn era sua vítima, mas em verdade,
Eles foram vítimas de sua própria ganância e orgulho. A obsessão de Richard pelo poder o cegou para a força da mulher que ele traiu. A fome de status de Cassandra a cegou para as consequências da crueldade. Juntos, eles eram um castelo de cartas desmoronando sob o peso de um tapa, uma risada e a resiliência de uma mulher. Richard. Cassandra se tornou a antagonista perfeita. Não porque era inteligente, mas porque era descuidada. Eles acreditavam que o dinheiro e a beleza poderiam protegê-los da responsabilidade. Eles acreditavam que a gentileza de Evelyn era fraqueza. Eles estavam errados. E à medida que o julgamento se aproximava, seus sorrisos desapareceram, substituído pela percepção crescente de que o mundo que eles haviam ridicularizado estava prestes a enterrá-los. E quando Charles Grant finalmente entraram no tribunal, Richard e Cassandra entenderiam o que era o verdadeiro poder. Por semanas, após o incidente no hospital, Evelyn Grant tentou viver nas sombras da propriedade de seu pai, protegida da sussurros da sociedade. Mas os escândalos têm uma maneira de rastejar para fora da escuridão, arranhando seu caminho para os holofotes. Richard pensou que controlava a narrativa. Ele acreditava que poderia ignorar o que aconteceu no hospital St. Augustine como tensão doméstica, um exagero explodido. Proporção. Mas ele não percebeu quantos olhos tinham visto a verdade naquele dia ou quantos telefones a tinham capturado. Começou com um único vídeo publicado anonimamente nas redes sociais. Um clipe trêmulo filmado do outro lado do hospital. O corredor mostrou Evelyn parada, pálida e trêmula, em seu vestido de maternidade. A voz de Richard era inconfundível, áspera e cruel. Você já me envergonhou o suficiente. Então veio o tapa, alto e chocante, seguido pelo riso de Cassandra ecoando como veneno. O vídeo tinha menos de 30 segundos de duração, mas se espalhou mais rápido que um incêndio florestal. Pela manhã, estava em todo lugar. Nos feeds do Twitter, em tabloides online, nas primeiras páginas de blogs de fofoca. Milionário da tapa engrávida. Esposa no hospital. As manchetes gritavam. A indignação inundou a internet. Hashtags viraram trending topics no mundo todo. Estranhos. Quem nunca tinha ouvido falar de Richard Grant e agora conhecia seu nome, seu rosto e sua crueldade. As sessões de comentários estavam cheias. Com desgosto. Como ele pôde bater na esposa grávida? Ela merece coisa melhor. Isso. Amante rindo é pura maldade. O escândalo não parou na tela. Logo, a grande mídia divulgou o vídeo. Programas de entrevistas matinais exibiram o vídeo com rostos solenes, condenando a arrogância do milionário. Grupos feministas se reuniram em frente aos escritórios de Richard. Patrocinadores e parceiros discretamente começaram a se distanciar de seu império imobiliário, desistindo de negócios antes que os danos pudessem manchá-los. Também. Mas Richard permaneceu desafiador. Ele entrou em sua torre de escritórios no dia seguinte. Dia vestindo um terno sob medida e óculos escuros como se pudesse se esconder da tempestade. É tudo barulho, disse ele ao seu conselho de administração. Essas coisas passam. Ele até brincou sobre o vídeo em um jantar privado com Cassandra, dizendo: pelo menos eles pegaram meu lado bom. Cassandra riu, tomando um gole de champanhe. Mas por baixo do brilho do vestido, até ela sentiu a mudança. O mundo não estava rindo com eles. Era, afiando suas facas. A verdadeira exposição aconteceu no baile de caridade anual de Midtown. Durante anos, Richard usou a gala como palco para exibir sua riqueza e conexões. Este ano, apesar da escândalo, ele se recusou a recuar. Chegou com Cassandra no braço, determinado a provar que era intocável. O salão de baile brilhava com lustres, champanhe fluía e fotógrafos lotavam o tapete vermelho. Richard posou. Com um sorriso presunçoso, Cassandra agarrada a ele como uma joia da coroa. Ele acreditava que aparecer silenciaria os rumores de que a riqueza e o glamour poderiam apagar a vergonha. Mas assim que entraram no salão de baile, os sussurros começaram. É ele, o único, que deu um tapa na esposa. E essa foi a amante que riu. Por onde passavam, os olhos seguiam, cheios de... O jornalista continuou. Então,
Você não vai negar que aconteceu. A multidão irrompeu em murmúrios. Telefones erguidos no ar. Os flashes explodiram como fogos de artifício. A máscara cuidadosamente construída por Richard rachou sob o peso do público. Julgamento. Ele gaguejou, tentando recuperar o controle, mas o vídeo passou pela mente de todos naquela sala. A negação não significava nada. A evidência já estava gravada em suas memórias. Cassandra tentou rir, sussurrando, alto o suficiente para que os que estavam por perto ouvissem. As pessoas adoram drama. Mas sua voz tremia, revelando seu medo. Ela sabia. A maré havia virado. A amante glamourosa não era mais admirada. Ela era desprezada. Enquanto isso, Evelyn, embora ausente da gala, tornou-se a estrela silenciosa da noite. Os convidados sussurravam seu nome com simpatia e admiração. Pobre Evelyn, uma mulher tão doce carregando um filho dele. Ela merece justiça. Ela não estava no salão de baile, mas sua presença o preenchia. Cada taça de champanhe, cada olhar nervoso, a conversa sussurrada era sobre ela. Na manhã seguinte, fotos da gala inundaram os noticiários. Richard olhando, encurralada. O sorriso forçado de Cassandra. Os rostos congelados das socialites, presas entre o escândalo e o espetáculo. Manchetes. Gritou. Milionário confrontado em gala por vídeo de tapa na esposa. Patrocinadores começaram, desistindo em ondas. Um por um, os contratos foram dissolvidos, as parcerias terminaram e o império que Richard havia construído. A arrogância começou a ruir. Mas a exposição não parou por aí. Charles Grant, pai de Evelyn, fez sua primeira movimento público. Conhecido por seu silêncio em assuntos familiares, Charles quebrou a tradição ao emitir uma declaração por meio de Grant. Indústrias globais. Foi curto, mas devastador. Violência contra as mulheres, especialmente aquelas que carregam a próxima geração, é inaceitável. Minha filha e meu neto estarão protegidos. A justiça será buscada. O mundo leu nas entrelinhas. Não foi apenas um pai falando. Foi um titã, declarando guerra. Richard havia humilhado Evelyn publicamente. Mas agora ele próprio estava. Aquele que está sendo julgado no tribunal da sociedade. Sua amante foi ridicularizada. Seus negócios estavam sangrando. Seu nome, uma vez sinônimo de sucesso, agora estava sendo arrastado pela lama. O que começou em um corredor de hospital estéril agora explodiu em um escândalo que atingiu salas de reuniões, jornais e salas de estar em toda a América. O tapa não era mais humilhação privada. Foi um acerto de contas público. A arrogância de Richard o colocou no centro de uma tempestade de fogo. Ele não conseguia controlar. E Cassandra, antes a cúmplice sorridente, agora se via queimada pelas mesmas chamas. Enquanto o mundo se voltava contra ele, Richard não percebeu que o golpe mais devastador ainda o aguardava. Tribunal, onde o pai de Evelyn ficaria cara a cara com o homem que ousou machucar sua filha. Quando o escândalo explodiu na mídia, Evelyn Grant sentiu o peso do mundo pressionando sua frágil ombros. Apesar de toda a simpatia que recebeu, apesar de toda a indignação dirigida a Richard e Cassandra, Evelyn ainda carregava a dor privada da traição. Cada manchete com seu nome, a repetição daquele vídeo mostrando sua humilhação cortou ainda mais as feridas que ainda não haviam começado a cicatrizar. No Grey Estate, ela tentou encontrar consolo no silêncio. A grande mansão, com seus tetos dourados e corredores intermináveis, tornou-se tanto seu refúgio quanto sua prisão. Repórteres acamparam do lado de fora dos portões, suas câmeras piscando a cada vislumbre de sua silhueta. Drones zumbiam acima dos jardins, desesperados por uma foto da esposa grávida no centro do maior escândalo da nação. Evelyn evitou as janelas, puxando as cortinas com força. Sua mundo encolhendo no silêncio de seu quarto. Sua gravidez, antes sua maior alegria, agora parecia sombreada pelo medo. Ela estava acordada à noite com a mão sobre a barriga, sussurrando desculpas ao filho que ainda não nasceu. Sinto muito que você tenha aqui. Ouça isso, ela murmurou. Sinto muito que seu pai tenha escolhido o orgulho em vez do amor.
Lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas, enquanto ela se perguntava em que tipo de mundo seu bebê nasceria. Um mundo onde seu primeiro. A memória pode ser de vergonha espalhada pelas telas. Seu pai, Charles Grant, tentou confortá-la à sua maneira. Ele trouxe advogados, guarda-costas e estratégias, mas ele lutou com as palavras de afeição. Seu amor era feroz, mas desajeitado, expresso em promessas de justiça em vez de sussurros. Garantias. Evelyn apreciava seus esforços. No entanto, em algumas noites, ela ainda se sentia dolorosamente sozinha. Ela queria a mão do marido em suas costas, a voz dele dizendo que tudo ficaria bem. Mas aquele marido foi embora, substituído por um homem que escolheu a violência e a traição. O pior momento veio 2 semanas depois da gaila. O tabloide publicou uma foto de capa de Richard e Cassandra passando férias nas Bahamas, rindo em um iate. A manchete dizia: sem vergonha. Amantes milionários comemoram enquanto a esposa grávida se esconde. Evelyn olhou fixamente para a imagem brilhante até sua visão ficar turva. O braço de Cassandra envolveu o pescoço de Richard. Seu sorriso. Arregalados, os olhos brilhando com arrogância presunçosa. Era como se a dor dela tivesse se tornado o triunfo deles. Naquela noite, Evelyn quebrou. Ela afundou no chão do quarto, seu soluço sacudindo seu corpo. Ela agarrou a barriga como se estivesse segurando a única âncora que lhe restava na tempestade. Por que eu não fui o suficiente? Ela sussurrou. A pergunta não era para o mundo, nem para seu pai, nem mesmo para Richard. Era para si mesma. A dúvida se insinuou como veneno. Ela era muito quieta, muito simples, muito confiante. Sua gentileza tornará invisível para o homem que um dia amou? Colapso assustou aqueles ao seu redor. A governanta da propriedade, uma mulher que conhecia Evelyn desde a infância, descobriu. Ela desabou perto do berço que estava preparando. Ela correu para ligar para Charles, que chegou em poucos minutos. Pela primeira vez em anos, o poderoso CEO se ajoelhou ao lado da filha, com a mão tremendo enquanto a ajudava a ir para a cama. Você não são fracas, disse ele, com a voz embargada. Você é minha filha. Você é mais forte do que imagina. Mas mesmo aqueles. As palavras não conseguiam apagar imediatamente as sombras. Por vários dias, Evelyn se moveu como um fantasma. Ela comia pouco, falava raramente, e evitava espelhos. Cada vez que fechava os olhos, via o corredor do hospital, sentia a ardência do tapa, ouviu a risada cruel de Cassandra. O trauma se repetiu em Lopes, roubando. De descanso, a tempestade da mídia só intensificou seu colapso. Em todos os lugares ela virou. As pessoas tinham opiniões sobre sua vida. Estranhos a chamavam de corajosa, enquanto outros a rotularam de tola por ficar tanto tempo. Apresentadores de talk shows debateram se ela deveria perdoar ou lutar. Evelyn queria gritar que ela não era um tópico de debate. Ela era uma mulher tentando respirar. A equipe jurídica de seu pai preparou o processo, mas Evelyn hesitou. Parte dela ainda se apegava à lembrança da ternura precoce de Richard, o homem que uma vez sussurrou para sua barriga sobre seus futuro filho. Deixar ir completamente significava admitir que ele se fora para sempre e que a realidade era quase insuportável. O colapso atingiu um nível perigosamente baixo em uma noite tempestuosa. A chuva chicoteava contra janelas da mansão enquanto Evelyn entrava no quarto do bebê que ela havia preparado meses antes. Cortinas azuis suaves emolduravam o berço. Bichinhos de pelúcia enfeitavam as prateleiras e uma cadeira de balanço ficava no canto, esperando por canções de ninar. Ela sentou-se na cadeira, segurando um pequeno cobertor de bebê. Na penumbra, ela sussurrou: Eu não sei se eu puder fazer isso sozinha. Por horas ela balançou em silêncio, a tempestade lá fora, ecoando a tempestade dentro dela. Mas então, quando amanheceu e a chuva suavizou, ela sentiu um chute suave dentro dela. Barriga. Seu bebê estava vivo, forte, recusando-se a ser silenciado. Evelyn colocou a mão sobre o movimento, as lágrimas escorrendo uma nova. Mas desta vez,
eram diferentes. O bebê era um lembrete. Que ela não estava realmente sozinha. Ela carregava dentro de si a razão para continuar lutando. Foi o primeiro estalo de luz em sua escuridão. Evelyn percebeu que não podia deixar a crueldade de Richard definir o futuro dela ou o de seu filho. Ela não podia ficar caída no chão enquanto o mundo assistia. Se ela desistisse agora, Richard e Cassandra venceriam. E pior, seu bebê herdaria uma história de derrota em vez de resiliência. Lentamente, Evelyn começou a se reerguer. Ela concordou para se encontrar com os advogados de seu pai. Ela permitiu que a equipe da propriedade cuidasse de suas necessidades. Ela começou a escrever em um diário cartas para seu filho ainda não nascido, prometendo-lhes uma vida melhor. Seu colapso a deixou crua, mas também revelou as profundezas de sua força. Seu colapso não foi o fim de sua história. Foi o ponto de virada. Como os heróis dos livros infantis que ela editou, Evelyn estava descobrindo que até os personagens mais gentis poderiam enfrentar dragões. E Richard com sua arrogância e Cassandra, com o riso, estavam prestes a descobrir que a mulher de quem zombavam era muito mais forte do que jamais imaginaram. Quando Evelyn finalmente encontrasse sua voz novamente, isso abalaria os alicerces do império de Richard. Quando Evelyn finalmente concordou em entrar no tribunal, ela carregava não apenas as marcas da traição, mas também a calma. Força que começava a florescer dentro dela. Ela não estava caminhando sozinha. Ao lado estava Charles Grant, o homem que o mundo dos negócios há muito chamava de Titã. Durante anos, Evelyn manteve distância do império implacável de seu pai, preferindo uma vida mais tranquila. Mas agora, o império era dela para se apoiar, e Charles não era mais apenas o CEO da Grant Global. Ele era o pai que havia jurado para proteger sua filha e seu neto a qualquer custo. O tribunal estava lotado na manhã do julgamento. Repórteres disputavam posições nos degraus, microfones estendidos para a frente, câmeras piscando como relâmpagos. O Sr. Grant testemunhou? É verdade que há evidências de fraude. O que Evelyn quer? No acordo de divórcio? As perguntas giravam, mas Charles caminhava pelo caos com uma calma que enervava até mesmo jornalistas experientes. Ao lado dele, Evelyn se movia lentamente, com a mão apoiada no barriga, o rosto pálido mas determinado. Richard chegou minutos depois com Cassandra, ambos vestidos como se fosse um evento no tapete vermelho. Ele usava um terno sob medida, com o queixo erguido em desafio. Cassandra agarrou-se ao braço dele, os lábios pintados num sorriso presunçoso. Para as câmeras piscantes, eles pareciam intocáveis, como se riqueza e bravata poderiam apagar o tapa que ainda queimava na memória da nação. Dentro do tribunal, a tensão era palpável. Evelyn sentou-se calmamente à sua mesa, seus advogados preparados com pilhas de evidências. Do outro lado do corredor, a equipe de Richard transbordava confiança. O advogado principal, um homem astuto com reputação de distorcer a verdade, sussurrou promessas de vitória. Richard recostou-se na cadeira, sorrindo para Evelyn como se dissesse: "Você vai se arrepender de me contrariar." Mas então o processo começou, e a maré mudou. A acusação abriu com as imagens do hospital. O tapa ecoou pela câmara silenciosa, seguida pela risada inconfundível de Cassandra. O júri estremeceu. O advogado de Richard se opôs, alegando que o vídeo foi tirado do contexto, mas o juiz anulou a decisão. "As evidências falam por si só", disse ela com firmeza. A máscara de Richard já estava começando a rachar. Em seguida, vieram as testemunhas. Enfermeiras testemunharam. Evelyn tremia após o tapa. Um segurança lembrou-se da risada cruel de Cassandra. Cada palavra gravada mais profundamente na credibilidade de Richard. Ainda assim, ele manteve sua arrogância como uma armadura, sussurrando baixinho para Cassandra: "Eles não podem me tocar. Sairei daqui mais rica do que nunca." Mas ele não contava com Charles Grant. No meio do julgamento, o pai de Evelyn levantou-se da cadeira. O tribunal ficou em silêncio. O juiz o reconheceu imediatamente.
Senhor Grant, o senhor deseja testemunhar. Charles ajustou a gravata. Subiu ao pódio. Sua voz, profunda e firme, carregava uma autoridade que não precisava de amplificação. Eu não estou aqui simplesmente como um CEO. Ele começou. Estou aqui como um pai cuja filha foi humilhada, agredida e ridicularizada enquanto carregando meu neto. Ele fez uma pausa, seu olhar fixo em Richard. Mas eu também estou aqui com evidências de que este homem não é apenas abusivo, ele é uma fraude. Suspiros ecoaram pelo tribunal. Richard mexeu-se inquieto na cadeira. Charles continuou. Nos últimos meses, meus investigadores descobriram documentos que mostram que o Sr. Grant vem desviando fundos de seus investidores. Ele falsificou assinaturas, relatórios e canalizou dinheiro para empresas de fachada, sob o nome da senhorita Cassandra Moore. Ele gesticulou em direção a Cassandra, cujo sorriso pintado vacilou instantaneamente. Este não é um marido protegendo sua família. Este é um vigarista usando arrogância como disfarce. O juiz se inclinou para a frente. Você tem provas, Sr. Grant? Charles acenou com a cabeça para o seu advogado, que apresentou uma grossa pasta com documentos, extratos bancários, e-mails, contratos com assinaturas falsas. As evidências eram esmagadoras. O tribunal fervilhava de murmúrios, enquanto o juiz folheava as páginas. Richard, rosto sem cor. A mão de Cassandra escorregou de seu braço, seus olhos arregalados de pânico. O advogado de Richard se levantou de um salto, balbuciando objeções. Isso é irrelevante para o processo de divórcio. O juiz o interrompeu bruscamente. Fraude e abuso são muito relevantes na determinação da custódia, acordos e processos criminais. Responsabilidade. Seu martelo atingiu uma vez. Prossiga. Evelyn observou enquanto o império Richard se gabava começou a desmoronar em tempo real. Cada palavra arrogante, cada ato cruel, cada tapa. O escárnio agora era ofuscado pela verdade. Ele não era apenas abusivo, ele era corrupto. Sua riqueza foi construída sobre mentiras. E agora essas mentiras estavam sendo desvendadas diante de todos. Cassandra quebrou primeiro. Sob interrogatório, ela admitiu que Richard a pressionou a assinar documentos, prometendo-lhe uma parte de sua império. Sua confiança desmoronou quando ela percebeu que poderia enfrentar acusações. Eu não sabia que era ilegal. Ela gaguejou, com a voz trêmula. O júri não acreditou nela. Os espectadores tremeram. Suas cabeças em Richard. Charles insistiu em uma cláusula de proteção escondida. À vista de todos. Assinado na ânsia de Richard em se casar com alguém da família. O acordo pré-nupcial estabelecia que, em caso de abuso ou infidelidade, Evelyn receberia o controle total de todos os bens conjugais, deixando Richard sem nada. O juiz leu. Em voz alta. O tribunal explodiu em sussurros. O rosto de Richard se contorceu de raiva. Isso é impossível. Eu disse. Isso, ele gritou. A resposta calma de Charles cortou o barulho. Você pode ter destruído sua cópia, mas eu sempre guardo. Meu. Foi o golpe mortal. O império de Ricardo, sua fortuna, sua reputação, tudo. Escorregou por entre seus dedos naquele único momento. Evelyn, a mulher que ele antes zombava como fraca, agora estava sentada em silêncio. Contudo, o julgamento terminou com uma decisão decisiva. Evelyn obteve a guarda total do filho que ainda não nasceu, única propriedade dos bens de Richard sob o acordo pré-nupcial, e o tribunal encaminhou a fraude de Richard aos investigadores federais. Cassandra, implicada nos esquemas, enfrentou suas próprias batalhas legais. Quando o martelo bateu pela última vez, Richard afundou na cadeira, sua arrogância finalmente quebrada. Cassandra chorou, silenciosamente ao lado dele. Enquanto isso, Evelyn segurava a mão do pai, seus olhos brilhando não com lágrimas de dor, mas de alívio. A reviravolta não foi apenas o fato de seu pai tê-la salvado. Foi que ela sempre foi mais forte. Charles deu-lhe as armas, mas Evelyn era alguém que se manteve firme na tempestade. E quando as câmeras dispararam do lado de fora do tribunal,
O mundo não viu uma vítima, mas uma mulher que havia se levantado da humilhação para a vitória, pronta para recomeçar. Os degraus do tribunal estavam inundados com câmeras, mas quando Evelyn Grant saiu, ela não parecia mais a mulher frágil em um avental de hospital. Ela usava um vestido azul marinho sob medida que caía elegantemente sobre sua barriga de grávida. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, estilo que revelava a força de suas feições. O sol refletia no colar de prata em seu pescoço, um presente de sua falecida mãe, que brilhava como se a lembrasse de que a resiliência corria em seu sangue. O mundo se inclinava para vê-la. Ela não era mais a esposa esbofeteada ou a vítima grávida. Ela era a mulher que enfrentou a traição, suportou a violência pública, humilhação e saiu vitoriosa. E com o pai ao seu lado, ela parecia intocável. Repórteres gritavam. Perguntas. Evelyn, como você se sente em relação ao veredito? Você perdoa seu marido? O que você fará com o controle de seus bens? Evelyn parou diante dos microfones, com a mão pousada suavemente sobre a barriga. Sua voz era calma, firme e resoluta. Eu não pedi por essa luta, ela disse. Mas quando você é atingido, quando você é humilhado, você tem uma escolha. Ficar em silêncio ou me levantar. Eu me levantei, não só por mim, mas pelo meu filho. Nenhuma mulher merece ser tratados como descartáveis. Nenhuma criança merece herdar um legado de crueldade. Hoje, o tribunal demonstrou que poder, dinheiro e a arrogância não pode protegê-lo da justiça. Construirei uma nova vida, não sobre as mentiras de Richard, mas sobre a verdade, a dignidade e amor. A multidão explodiu em aplausos. Pela primeira vez, Evelyn sorriu. Não o sorriso educado que ela costumava usar ao lado de Richard, mas um sorriso genuíno nascido da força recuperada. Naquela noite, Evelyn retornou à propriedade Grant, mas não se escondeu. Ela se encontrou com os membros do conselho de seu pai e fez um anúncio surpreendente. Embora nunca tivesse buscado o poder, Evelyn assumiria temporariamente a administração do bens conjugais que lhe foram atribuídos em tribunal. Estas propriedades, estas contas, eles foram construídos com base no engano, disse ela, mas agora serão usados para o bem. Eu planejo para criar a Grant Foundation for Women and Children, fornecendo abrigos, educação e assistência jurídica para aqueles que não podem lutar sozinho. Seu pai, conhecido por suas estratégias frias de diretoria, observou com orgulho enquanto sua filha comandava a sala com graça. Não foi sua voz que silenciou. Diretores. Era dela. Naquele momento, Evelyn se transformou da editora silenciosa de livros infantis em uma líder por direito próprio. Enquanto isso, a queda de Richard foi implacável. Seus bens foram despojados, sua fraude sob investigação federal, e sua amante testemunhando contra ele. Ele se viu abandonado pelo próprio. Pessoas que antes clamavam por sua atenção. Convites para galas desapareceram. Investidores fugiram. Seu escritório, torre, outrora um símbolo de seu orgulho, foi retomada. E nos tabloides, as imagens dele saindo da corte com uma carranca, tornou-se o novo rosto da desgraça. Cassandra não se saiu melhor. O glamouroso. A amante se tornou uma pária, marcada como conspiradora e a mulher que riu da dor de Evelyn. Ela perdeu a carreira, sua reputação e sua posição social. Antes ela desfilava em eventos de caridade vestidos de grife. Agora ela evitou as câmeras, seu nome para sempre ligado ao escândalo. O mundo lhe virou as costas tão rapidamente quanto ela se virou. As costas para a humanidade de Evelyn. Mas Evelyn não desperdiçou energia com vingança. Seu maior triunfo não foi a morte de Richard, queda ou humilhação de Cassandra. Seu triunfo foi a sobrevivência transformada em força, dignidade e um futuro que ela controlava. Meses depois, Evelyn deu nascimento de um menino saudável. A imprensa esperava do lado de fora do hospital, mas desta vez a cena era diferente. Havia sem tapa, sem crueldade, sem humilhação. Só havia alegria. Charles Grant embalou seu neto com lágrimas nos olhos, sussurrando,
Bem-vindo a um mundo melhor, pequenino. Evelyn deu ao filho o nome de Alexander, em homenagem ao personagem favorito de sua falecida mãe em uma história infantil. Ela o abraçou, sussurrando promessas de amor, segurança e uma vida livre das sombras da traição. O mundo, antes cruel e implacável, pareceu suavizar naquele momento. O escândalo começou em um hospital com dor e humilhação, mas terminou em um hospital com nova vida e esperança. A transformação estava completa. Evelyn passou de vítima a vencedora, do silêncio à voz, da humilhação à inspiração, e sua história se tornou mais do que apenas um escândalo. Tornou-se um aviso e um farol. Meses após o julgamento, Evelyn subiu ao palco no lançamento da Grant Foundation. Sobreviventes de abuso doméstico sentou-se na plateia, alguns agarrando seus filhos, outros segurando as lágrimas. Evelyn falou com a mesma. Ela encontrou uma calma constante no tribunal. Disseram-me que eu era fraca, disse ela. Eu estava. Disseram-me que o silêncio era minha única opção. Mas estou aqui para lhe dizer que gentileza não é fraqueza. Lágrimas não são fracasso e a maternidade não é um fardo. Somos mais fortes do que a crueldade que sofremos. Somos mais poderosas do que as pessoas que tentam nos destruir. Estou aqui não apenas como Evelyn Grant, mas como prova de que nenhuma mulher, nenhuma mãe, nenhuma filha tem que aceitar a humilhação como seu destino. A multidão se levantou em aplausos estrondosos. Os sobreviventes se abraçaram, lágrimas de o reconhecimento flui livremente. Repórteres capturaram o momento. Manchetes no dia seguinte proclamando: da traição a triunfo. Evelyn Grant inspira uma nação. Quando Evelyn saiu do palco, seu pai a recebeu com uma rara. Sorria. Você construiu algo maior do que eu jamais poderia, disse ele a ela. Pela primeira vez, ele não era o titã da indústria.